Boa tarde, alunos do sexto ano. Vamos dar início a mais uma semana de aula. O assunto de hoje, a aula de hoje, nós vamos falar sobre múltiplos de um número. O que são múltiplos de um número? Os múltiplos dos números é a sequência daquele número. Como, por exemplo, eu quero saber quais são os múltiplos de 2. Então, basta eu pegar o 2 e sair multiplicando 2 vezes 0, que vai dar 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Ou então eu posso fazer com que o 2 seja formado uma sequência de 2. Como, por exemplo, eu quero saber quais são os múltiplos de 3. Então, é só eu começando do 0, eu for montando uma sequência de 3 em 3. Então, eu vou encontrar os múltiplos de 3. Aí aqui está o conceito dizendo: os múltiplos de um número é a sequência do próprio número. Eu quero saber quais são os múltiplos de 1. Aí eu vou colocando a sequência de 1 em 1. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5 e assim por diante. Quem são os múltiplos de 2? É o 0, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8, é o 10. Ou seja, de 2 em 2 para a gente ter os múltiplos de 2. Aí foi colocado aqui também uma pequena tabela, onde nessa tabela nós vamos observar como encontrar os múltiplos de um determinado número. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar os múltiplos de 2. E aí foi multiplicado aqui 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. E assim foi colocando aqui a sequência do número 2. Dessa maneira foi encontrado os múltiplos de 2. Então, quais são os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Aqui diz, então, quem são os múltiplos de 2? É a sequência do 2, sempre lembrando, começando do 0. Então, quais são os múltiplos de 2? É o 0, é o 2, é o 4, é o 6, é o 8, é o 10 e assim por diante. Vamos ver aqui quem são os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Vamos agora saber quem são os múltiplos de 5. Então, como eu falei no começo, e é interessante que vocês possam estar entendendo, porque na hora de fazer a atividade vai servir muito esse entendimento. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ou seja, é a sequência do número 5. Para encerrar aqui dessa primeira parte, primeiro slide, vamos ver quem são os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 é o 0, é o 6, é o 12, é o 18, é o 24, é o 30, o 36, o 42 e o 48. Certo? Vamos só mais um aqui. Quem são os múltiplos de 7? É a sequência de 7. Qual é a sequência de 7? É o 0, é o 7, é o 14, é o 21, é o 28, é o 35, ou seja, de 7 em 7. Para a gente encerrar esse primeiro slide, vamos entender direitinho que são os múltiplos de um número. Os múltiplos de um número é a sequência desse número. Então, se você quer saber quem são os múltiplos de um determinado número, basta você estar montando a sequência desse número. E aí você está encontrando quem são os múltiplos desse número. Ok? Vamos para o slide. O próximo slide vai falar sobre o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Então, nós estudamos anteriormente, acabamos de estudar quem são os múltiplos de um determinado número. Os múltiplos são a sequência daquele número. E agora vamos ver
quem é o menor múltiplo que tem entre dois números. Como por exemplo aqui o conceito está dizendo. O que é o mínimo múltiplo comum? Corresponde ao menor número inteiro positivo que seja diferente de zero, que é múltiplo ou ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então vamos aqui para o exemplo número 1. No exemplo 1, o problema está pedindo a seguinte informação. Qual é o menor múltiplo comum que tem entre 5 e 6? Então é um problema para ser resolvido. Nós sabemos que o múltiplo de um número é a sequência daquele número. Agora só que aqui está perguntando quem é o menor entre dois números. E esses dois números que estão aqui, 5 e 6. Então qual é o menor múltiplo que tem tanto nos múltiplos de 5 que tem também nos múltiplos de 6? Primeiro passo, nós vamos colocar os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? Aí a sequência do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Vamos agora saber quem são os múltiplos de quem? De 6. Então quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48. Vamos observar agora. Aqui para saber qual o menor que existe entre os múltiplos de 5 e 6, primeiro nós colocamos os múltiplos do 5 e depois nós colocamos os múltiplos do 6. E agora resta saber quem é o menor que seja diferente de 0. Então qual o menor desses múltiplos que está repetindo que seja diferente de 0? É o número 30, como você está observando. O número 30 ele aparece nos múltiplos de 5 e também aparece nos múltiplos de 6. Agora, por que nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum? Porque nós estamos achando o menor. Qual o menor que está repetindo? É o 30. Aí você fala, mas o menor é o 5. Não, mas o menor aqui é 5. Mas ele tem nos múltiplos de 6 o 5? Não tem. Então o menor número que está repetindo aqui é o 30. E por isso o MMC de 5 e 6 é 30. Ou seja, o menor múltiplo comum que tem entre 5 e 6 é o número 30. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo está perguntando qual o menor múltiplo comum entre 2 e 10. Qual é o passo? O primeiro passo, vamos colocar quem são os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tem mais, porque são infinitos, mas vamos para até o 20. Vamos agora saber quem são os múltiplos de 10. Os múltiplos de 10 é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pronto, acabamos de encontrar quem é o menor número que está repetindo nesses dois múltiplos desses dois números, do 2 e do 10. O menor, você fala, o menor é o 0. Não, mas não pode ser o 0. A regra diz que não pode ser o 0. Qual o menor múltiplo entre dois números diferentes de 0? Como nós estamos percebendo aqui o conceito. Menor múltiplo de número diferente de 0. Certo? Então qual foi o número encontrado? Foi o 20. Olha aí, o menor número que está repetindo entre esses dois é o número 20. Estudar agora. Essa foi uma maneira passada de calcularmos o MMC pelos métodos dos múltiplos, das sequências. Agora vamos colocar aqui para você entender como que nós podemos fazer o cálculo do MMC pelo processo da fatoração. Vamos colocar aqui na tela um exemplo respondido. Na sequência nós vamos colocar uma forma passo a passo
de como ele vai ser respondido esse MMC. Vamos aqui começar. O número que nós estamos procurando é o menor múltiplo comum entre 12 e 45. Nós, pelo processo da fatoração, nós temos que começar sempre com o número 2. Nós tivemos as aulas de divisibilidade antes, porque eu já estava prevendo que nós iríamos estudar isso aqui. Então eu coloquei para vocês estudar a regra da divisibilidade. Então toda vez que você for começar a resolver um MMC pelo processo da fatoração, você tem que saber se esses dois números aqui de cima, qual deles pode ser dividido por 2. Tem algum número aqui que pode ser dividido por 2? Tem. Então, se tem, você já coloca aqui o 2. Então, se não tivesse, você não poderia colocar o 2. A sequência para você colocar esse número aqui é essa daqui. Você começa com 2, se tiver alguém que pode ser dividido por 2, você coloca. Se não, você pula para o 3. Se não tiver nenhum número que pode ser dividido por 3, você vai diretamente para o 5. Então é essa sequência que você vai seguir para você resolver os cálculos do MMC quando tiver na atividade para você fazer. Certo, então aqui nessa parte verde, vamos por parte. Aqui está dizendo assim: colocamos o resultado da divisão de 12 por 2. Então, se o 2 ele pode ser dividido por 2, fazemos a divisão. 12 dividido para 2, está aqui 6. O 45 ele não pode dividir por 2, porque ele não termina em número par. Então, nós vamos repetir ele aqui. Aí você olhando para esses dois números, você vê, ei, tem algum desses dois números que pode ser dividido por 2? Tem, que é o 6. Então, continuamos com 2. Então, vamos dividir. 6 dividido para 2, deu 3, certo? E o 45 não pode, 45 foi repetido aqui, certo? Agora, vamos ver. Entre o número 3 e 45, tem um desses dois que pode ser dividido por 2? Não tem. Aí você vai lembrar da regra da divisibilidade. Quando que um número pode ser dividido por 2? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Se ele não termina com um desses números aí, então ele não pode ser dividido por 2. E a sequência que nós vamos seguir agora é o 3. Tem algum número que pode ser dividido por 3? Tem. Quando é que o número pode ser dividido por 3? Quando a soma dos seus algarismos puderem ser divididos por 3. Então, nós já sabemos que o 3 pode ser dividido por 3. Então, 3 dividido para 3, está aqui 1. Esse 45, ele pode ser dividido por 3? Vamos ver de acordo com a regra da divisibilidade. 45, pode ser dividido por 3, vamos somar. 4 mais 5 dá 9. 9 pode ser dividido por 3? Pode. Então, 45 também pode. Então, vamos dividir. 3 dividido para 3, 1. Vamos dividir. 45 dividido para 3, 15. Ok. Agora, vamos dar sequência a esse estudo. Tem o 15 e tem o 1. Esses números ainda podem ser divididos por 3? O 1 já não pode. Se não pode, então eu vou repetir. O 15 pode? Pode, porque a soma dos seus algarismos vai dar 6. E 6 pode ser dividido por 3. Então, se a soma dele pode ser dividida por 3, então ele também pode. Então, quanto é que dá 15 dividido para 3? 5. Certo, então agora ficou só 1 e 5. Então, 1 não pode, vou repetir. E o 5 pode ser dividido por 3? Não pode. Então, se não pode mais nem por 2 nem por 3, agora eu vou colocar quem? O 5. Porque, como eu falei para vocês, a sequência é essa. 2 primeiro, 3, 5 e assim por diante. São números primos que você vai colocando. 2, o 3, o 5, o 7 e assim em diante. Então, aqui, 1 não pode, foi repetido. 5 dividido para 5 dá 1. Agora, como que eu vou saber o resultado desse MMC?
Eu pego todos esses números primos que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei o 2, eu vou multiplicar por esse 2, está aqui. Depois eu vou multiplicar pelo 3, que está aqui. Depois eu multiplico pelo outro 3, que também está aqui. E multiplico pelo 5. Eu multiplicando tudo isso aqui, vou encontrar 180. Então, por esse processo, ele é bom porque você não precisa fazer a sequência do 12 e do 45 para você achar o 180. Imagine você colocando a sequência de 12 e a de 45. 12, 24, 36. Aí depois fazer a sequência de 45, 90, até você achar 180. Então ficava muito trabalhoso para achar o múltiplo menor de 12,45. Então esse processo da fatoração é bem mais prático e rapidinho você encontra o MMC dos números. Parte, nós vamos praticar o que nós aprendemos até agora. Eu coloquei aqui passo a passo. Nós vamos encontrar agora o menor múltiplo comum entre 20 e 30. Vamos colocar a barrinha aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar essa barrinha aí que apareceu. Colocou a barrinha, a gente vai para a seguinte pergunta. Nós precisamos começar a responder esse MMC através do número primo menor que tem, que é o número 2. Aí eu pergunto, existe algum número desses aqui que pode ser dividido por 2? Todos dois podem, tanto 20 quanto 30. Por quê? Porque eles terminam com 0. Então já coloco 2 aqui. Então 2, ele pode dividir tanto o 20 quanto o 30. Vamos descobrir. Quanto que dá 20 dividido para 2? Olha aí, 10. E o 30 pode ser dividido por 2? Pode, dá quanto? 15. Certo. Agora existe dois números que ficou agora. Ficou agora o 10 e o 15. Desses dois números ainda tem número que pode ser dividido por 2? Tem, é o 10. E o 15 não pode, mas o 10 pode. Então vou colocar o 2 aqui, ó. Então, quanto que dá 10 dividido para 2? 5, como já apareceu aí. O 15 pode ser dividido por 2? Não pode. Então, o que é que eu vou fazer com o 15? Simplesmente vou repetir. E agora vamos dar continuidade. Ficou o 5 e ficou o 15. Eles podem ser divididos por 2? Não podem. Por que que não pode? Porque a regra da divisibilidade diz que o número 2, ele só tem o seu divisor terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Aqui nós temos o 5 e o 15, portanto ele não pode ser dividido por 2. Então, se ele não pode ser dividido por 2, vamos tentar o próximo número. Qual é? É o 3. Desses dois números, tem algum que pode ser dividido por 3? O 5 não pode, porque a soma dos algarismos do 5 só vai dar 5, e 5 não pode ser dividido por 3. E o 15 pode? Vamos ver. Quanto que a gente sabe que um número pode ser dividido por 3? Vocês aprenderam na aula anterior. A soma dos seus algarismos tem que dar um resultado que possa ser dividido por 3. Então, 15 1 mais 5 dá 6. Então, esse 15 pode ser dividido por 3. Então, consequentemente, eu vou colocar aqui o 3 aqui. Como o 5 não pode, o que eu vou fazer? Repetir. O 15 dividido para 3, 5. Muito bem. Então, agora, nós podemos perceber que ficou 2, 5. Esses 2, 5 podem ser divididos por 3? Não pode. Então, qual o próximo número primo que tem depois do 3? É o 5. Como eu falei, a sequência é essa. 2, 3, 5 agora. Então, o 5 pode ser dividido por 5? Pode. Por quê? Porque a regra fala que um número ele pode ser dividido por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Então, nós temos 2, 5. Então, eles podem ser divididos por 5. Então, o primeiro 5, 5 dividido para 5 vai dar 1. E o outro 5 dividido para 5, 1. Pronto, praticamente respondido essa MMC entre 20 e 30. Agora, para fechar a nossa resposta,
nós precisamos pegar todos esses números primos aqui que apareceram no cálculo e colocarmos eles aqui embaixo, multiplicando eles. Por exemplo, eu peguei o 2, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Eu peguei todos eles e multipliquei e encontrei o número 60. É isso. Então é assim que se resolve o MMC pelo processo da fatoração. E aí tem o outro processo que é da sequência. Se eu fosse encontrar o MMC de 20 e 30 pela sequência, eu primeiro colocaria os múltiplos de 20, depois eu colocaria os múltiplos de 30. E aí, à medida que eles se repetissem, eu estava encontrando o MMC. E pelo processo da fatoração, esse que nós acabamos de fazer, você vai dividindo pelos números primos, 2, 3, 5, até ficar 1 embaixo. Quando ficar 1 embaixo, você multiplica todos os primos que você colocou aqui do lado, e aí você encontra a resposta, ok? Então é isso aí, tenham uma boa atividade, então, e até a próxima aula. Respondam com segurança, se tiver algum problema, alguma dúvida, ou pergunte a mim que estarei no grupo, ou veja o vídeo mais uma vez, e aí você vai conseguir responder, ok? Tchau!